Olá, Deus abençoe a sua vida. Mais uma aula. Essa é a nossa 11ª aula. E hoje nós vamos falar sobre conhecendo Deus Pai. Ontem falamos muito sobre a Trindade. Hoje falamos muito sobre a pessoa de Deus como Pai. Quando eu começo a compreender o papel de Deus e Deus como Pai dentro da Trindade, eu vou entender a sua obra da criação, a relação com Jesus, a paternidade divina. E eu vou perceber o impacto que isso traz no nosso relacionamento com Ele. Por exemplo, por que algumas pessoas têm uma dificuldade tão grande de ver Deus como Pai? Ela não tem dificuldade de ver Deus como Criador, Deus como soberano, mas ela tem dificuldade de ver Deus como Pai. Por quê? Porque ela teve um problema na sua paternidade e ela transfere essa experiência dela, esse olhar dela na figura de Deus como Pai. Só que Deus se revela como Pai. Então ele é a primeira pessoa da Trindade, ele é Criador, ele é soberano, mas ele é Pai. Então vamos entender. O papel do Pai na Trindade. Vamos entender. Primeiro, autoridade e fonte de todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6 diz assim: Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas vieram e por meio de quem vivemos. Esse texto, 1 Coríntios 8, 6, ele já é muito claro. Por quê? Ele nos mostra que o Pai é a origem eterna de todas as coisas. Tanto na criação, quanto no plano da salvação. Lembra de ontem? Quem planejou a salvação? O Pai, Deus. Então ele é o ponto de partida para toda a obra de Deus na Trindade. Então começa com quem? Com o Pai. Com o Pai. Aqui o Wayne Grudem, ele vai dizer e vai ressaltar que o Pai exerce autoridade sobre a Trindade, mas isso não significa, preste atenção aqui, isso não significa superioridade em essência. Então vou repetir, o que Grudem vai nos ensinar? Que o Pai exerce autoridade sobre a Trindade, mas isso não significa superioridade em essência. Não significa. Essa autoridade é parte da relação eterna de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, vamos lá. Pensa no Pai como um arquiteto de uma grande obra, né? Que planejou e que sustenta tudo que existe. Então, com isso, a nossa visão vai mudando. Então, o Pai é aquele que criou, planejou e que está sustentando todas as coisas. Ok? Assim como um pai dentro da família é aquele que é responsável por planejar, cuidar da família, da necessidade da casa. Ele faz tudo sozinho? Não. Ele deve fazer tudo sozinho? Jamais. Mas ele é aquele que coordena o trabalho com os demais membros. Então, assim é o Pai, trabalhando em perfeita harmonia com o Filho e com o Espírito Santo. Então, vamos olhar para Deus Pai como Criador. Gênesis 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, nós já vimos no início desse módulo de Deus como Criador. Então, o Pai, ele é frequentemente, no Antigo Testamento, identificado como Criador. Ok? Então, no Antigo Testamento, o Pai é identificado como Criador. Mas o Filho e o Espírito Santo também estão envolvidos na criação. Então, o Pai é identificado, mas vemos o envolvimento do Filho e o envolvimento do Espírito. Evangelho de João, capítulo 1, verso 3. Falando do Filho. Todas as coisas foram feitas, foram criadas por intermédio dele. De quem? Do Filho. Então perceba que o Pai planejou a criação, o Filho executou e o Espírito deu vida e sustenta essa criação. Ok? Charles Finney, ele coloca Deus Pai como Criador, mas como aquele que também continua sustentando tudo que existe. Mostrando o quê? O seu cuidado constante pela criação.
Então, quando você observar a natureza, por exemplo, os ciclos das estações, ou a complexidade, por exemplo, do corpo humano, pense em Deus como Pai que planejou tudo com perfeição, né? E tudo com perfeição na sua criação, ok? Então vamos lá. A relação do Pai com Jesus, a relação do Pai com o Filho, da primeira pessoa da Trindade com a segunda pessoa da Trindade. Vamos lá. O que nós temos? Nós temos amor e submissão mútua. Mútua. Evangelho de João, capítulo 5, verso 19 ao 23. Deixa eu resumir aqui. O que ele vai dizer? Jesus dizendo, o Filho nada pode fazer por si mesmo. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo. Então, essa passagem está nos demonstrando a relação da perfeita unidade entre Pai e Filho. O Pai ama o Filho, o Pai confia ao Filho a autoridade para julgar e salvar. O Filho, por sua vez, age em completa obediência ao Pai. Eu gosto da ênfase que Agostinho dá, porque ele enfatiza que essa relação entre pai e filho não é de inferioridade, mas de cooperação eterna e amor mútuo. Então, um erro para entender o que nós estamos ensinando, e muitos cometeram isso ao longo da história da igreja, é de criar uma hierarquia. Então, é o pai, então o pai é superior ao filho. Não. Há uma cooperação eterna e um amor mútuo entre pai e filho, filho e pai. Ok? Então vamos lá. O pai na história bíblica. Então vamos lá. No Antigo Testamento nós vamos ver atos de amor e juízo. Isso fica muito claro. Só no Antigo Testamento, pastor? Não, no Novo Testamento também. No Antigo Testamento, Êxodo capítulo 4, verso 22. Olha como Deus vai chamar Israel. Êxodo 4, 22, Deus chama Israel de o meu filho primogênito. Então você já começa a ver no Velho Testamento aqui o amor paternal de Deus com seu povo. A gente vai para Deuteronômio 32, 6, tem assim, não é ele, o teu pai, o teu criador, que te fez e te formou? Então falando de Israel, fala de Deus que age como um pai para proteger e corrigir Israel, mostrando amor e justiça. O Velho Testamento tem mais alguns poucos textos, são muito poucos textos, onde Deus é apresentado como pai. O salmista vai falar, como um pai cuida do filho, Deus cuida de nós. Agora, eu olho para o Velho Testamento, de Gênesis, o primeiro livro, ao último livro do Velho Testamento. Eu tenho algumas citações de Deus como Pai, mas eu não tenho a revelação de Deus como Pai. Por quê? O Pai só pode ser revelado através da pessoa do Filho, E aí nós entramos agora no Novo Testamento. No Novo Testamento, isso vai ser descortinado. Por quê? Porque o Filho veio. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então nós já percebemos esse ato de amor do Pai ao entregar, ao enviar o seu Filho para nos salvar. Romanos 11, 22, portanto, considerem a bondade e a severidade de Deus. Eu tenho o amor e a justiça de Deus. Deus é um Pai amoroso? É. Mas Ele também é um Pai justo. Quando nós estudamos sobre o caráter de Deus, isso é muito bom. Porque no final desse módulo, você já não vai criar mais um Deus da sua cabeça. Eu vejo as pessoas dizendo assim, Deus é amor. Verdade, Ele é amor. João escreveu na sua carta. Não tem dúvida, você acertou na mosca. Mas Ele é só amor? Não. Ele é amor, Ele é justiça. Pastor, então Ele é mais amor do que justiça? Não, não. Quando falarmos do caráter de Deus, você vai ver a mesma porção que Ele é de amor é a mesma porção que Ele é de justiça. Não é uma mais do que a outra. O que pode acontecer é que você está experimentando hoje mais desse caráter de Deus que é amor. Mas não quer dizer que a justiça de Deus seja diferente. Amanhã você pode receber mais dessa medida. Estão entendendo isso? Então vamos lá.
Vamos falar da paternidade de Deus. Vamos lá. Lembra que eu falei com vocês? A revelação é progressiva. No Antigo Testamento, a paternidade de Deus no Antigo Testamento, Deus vai ser chamado de Pai em contexto limitado. Pai de Israel, Deuteronômio 32:6. Pai dos reis de Israel, 2 Samuel 7:14. Então, é citado Deus como Pai, mas é muito pouco, muito pouco, muito pouco. Porque a revelação plena de Deus como Pai vem através de Jesus. É a paternidade sendo revelada através do Filho. Então, a verdadeira revelação de Deus como Pai acontece somente através de Jesus Cristo. Então, eu vejo pessoas dizendo assim, eu quero conhecer mais Deus como Pai. Então, olhe para Cristo. Porque o Filho vai te revelar o Pai. É olhando para Jesus que eu tenho uma revelação de quem Ele é como Pai. Então, isso é muito bonito, porque o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ele está dizendo assim, olha, não tem como ter uma revelação do Pai se não for através de mim, através do Filho. Então, quando um dos discípulos falou com Jesus, mostra-nos o Pai, Jesus falou com ele assim, eu sempre estive com vocês. Então, se eu quero ver o Pai, eu olho para o Filho. Eu olho para o Filho. São quando as pessoas olham para os meus filhos, olham para as meninas e falam assim, pastor, a gente olha para as meninas e a gente vê o Senhor, porque elas são a sua cara. É basicamente isso. Eu olho para Jesus, quem que eu estou vendo? O Pai. Então, Jesus, ele não apenas revelou o Pai, mas ele também nos deu acesso ao Pai. E aqui está a chave que é poderosa. Ele não só revelou o Pai, mas ele deu acesso ao Pai. Então, por meio de Cristo, eu acesso o Pai. Por meio de Cristo, eu acesso o Pai. Então, Jesus, frequentemente, chama Deus de Pai. Mateus 6,9 é um exemplo, mas são vários exemplos. E ele ensina os discípulos a fazer o mesmo em Mateus 6,9. Então, na hora de orar, ele já dá esse exemplo para que eu e você possamos chamá-los de Pai. Aqui é algo interessante, Romanos 8,15. Por meio de Cristo recebemos o Espírito de adoção, o Espírito Santo, pela qual clamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Papai, Paizinho. Abba, Pai. Então, por meio do Espírito Santo, nós clamamos Abba, Pai. Então, entenda, no Novo Testamento, a revelação é plena, completa. Se no Velho Testamento eu tenho algumas citações de Deus como Pai, agora no Novo Testamento, os meus olhos são abertos, o véu é tirado dos meus olhos. E agora eu olho para Deus e vejo Deus como Pai. Talvez por isso, talvez não, por isso, Jesus disse assim, os profetas, os reis do Velho Testamento gostariam de ver, gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo. Porque Deus, quando ele se revelou para Moisés, e ele se revelou de várias formas, quando Deus se revelou para Abraão como Jeová Jiré, Abraão e Moisés não teve o privilégio de olhar para Deus e chamá-lo de Pai. Poderia haver um cuidado de Deus parecido com o Pai, mas não a revelação. Por quê? Porque a revelação só veio por meio de Jesus. E aqui está uma revelação que muda a nossa vida, muda a nossa vida, muda a nossa vida. Muda a nossa vida de saber que o Criador, aquele que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, ele é um Pai. Isso nos leva para tão próximo. E como aqui em Romanos, Paulo diz, Abba, Pai, papai, paizinho. Então a gente percebe, e eu espero que ao longo dessa caminhada nossa junta, a revelação progressiva faça você entender que esse é o grande desejo de Deus. Nos levar a este relacionamento com Ele. Um relacionamento de Pai. Pai e Filho. Então, quando eu olho para a primeira pessoa da Trindade, que é Deus, o Deus Criador, sustentador de todas as coisas, soberano, imutável, Ele é o meu Pai. 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 Então, medite nisso, volte a ler, porque é uma revelação muito poderosa. Então, hoje falamos do Pai, amanhã, se Deus permitir, nós vamos conhecer melhor o Deus Filho, conhecer melhor Jesus Cristo. Será uma aula
Aí nós vamos chegar no final dela e você vai falar assim, nossa, mas eu tenho ainda muitas dúvidas. Não preocupa, nós vamos ter um módulo só sobre Jesus. Só sobre Jesus. Então Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus permitir.